Nos últimos dias, começou uma chuva de mensagens no meu WhatsApp sobre a notícia de que o governo Lula revogou a isenção que as igrejas ganharam no governo Bolsonaro sobre a contribuição social que incide sobre a prebenda dos ministros de confissão religiosa. Será que aconteceu isso mesmo? O que se tem visto é uma chuva de dedo de seta para todo canto, acusações de perseguição religiosa, etc. Mas neste vídeo nós vamos colocar a bola no chão e trabalhar com a verdade, sem medo de desagradar qualquer orientação política de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo ou de qualquer outro lado. Mas antes de eu entrar no tema, deixe-me apresentar a você. Eu sou o Jonatas Nascimento, profissional contábil há quase 50 anos e autor desta obra, Cartilha da Igreja Legal, que já distribuiu mais de 11 mil exemplares em todo o Brasil, afora muitos e-books. Recentemente, ao lado do Dr. Fernando Gamino, nós lançamos este primor de obra, Nova Cartilha da Igreja Legal, volume 1, que tem recebido uma acolhida espetacular. Visite o nosso site no link do primeiro comentário abaixo deste vídeo e você poderá fazer a sua inscrição para receber de graça o primeiro capítulo do livro. Fazendo isto, você também estará automaticamente inscrito para receber as 5 aulas gratuitas que preparamos para o desafio Igreja Legal, que lançaremos nos próximos dias. Recados dados, vamos ao tema. A primeira coisa que eu preciso esclarecer é que o Bolsonaro não criou uma isenção para as igrejas e o Lula também não revogou isenção alguma. Como assim, Jonatas? Bem, qualquer aluno do primeiro período da Faculdade de Direito aprende o significado da pirâmide de Kelsen, que vou projetar na tela agora. No topo da pirâmide temos a Constituição Federal e na base vemos as portarias e normas individuais. É importante ter essa pirâmide em mente porque as normas da parte de baixo da pirâmide só podem regulamentar, ou seja, descer em detalhes as normas hierarquicamente superiores. Um decreto não pode contrariar a lei que ele regulamenta. Muito embora recentemente tenhamos vivido situações muito estranhas, como a representada nesta versão satírica da pirâmide de Kelsen durante a pandemia, vamos voltar à pirâmide de Kelsen original. O Bolsonaro não criou a isenção para as igrejas. Quem criou a isenção da contribuição social sobre a prebenda do ministro de confissão religiosa foi a Lei 10.170 do ano de 2000, ou seja, essa lei foi sancionada pelo Fernando Henrique Cardoso e não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro. Aliás, a lei não foi revogada agora. Ela continua valendo e está firme e forte. Para resumir, essa lei modificou a Lei 8.212 de 91 para dispensar as instituições religiosas do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre o valor pago como prebenda aos ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação e de ordem ou de ordem religiosa. Notem que eu disse prebenda, porque se a igreja decidir assinar a carteira de trabalho dos ministros, ela continua precisando pagar a contribuição previdenciária, um encargo previdenciário, né? Mas sinceramente, eu espero que isso não aconteça, pelo menos com o meu universo de clientes. Mas, então, Jonatas, o que está gerando todo esse ruído? Eu explico. Durante o governo Bolsonaro, o secretário da Receita Federal emitiu o ato declaratório interpretativo número 1, em agosto de 22, que não criou nenhuma norma ou regulamento. Ele apenas fixou alguns critérios interessantes sobre a isenção. Por exemplo, dizia que não havia problema algum no fato de a igreja pagar prebendas diferentes aos seus ministros, desde que pudessem ser justificados em função de critérios como antiguidade, grau de instrução, número de dependentes, posição hierárquica e local de domicílio.
Notem que mesmo neste ato declaratório não abria qualquer brecha para remunerações variáveis em função de critérios como performance ou arrecadação, o que nos últimos anos gerou autos de infração milionários e fez com que a reputação de muita igreja boa sofresse por atos que veementemente condenados e são punidos por conta da confusão patrimonial, do desvio de finalidade e até mesmo da distribuição disfarçada de resultados. Aliás, tudo isso está explicado em detalhes a partir da página 311 deste livro, que você pode adquirir impresso ou mesmo em e-book. Notem que um ato declaratório sobre interpretação é o que chamamos de uma norma individual dirigida apenas aos fiscais da Receita. Ela não cria nem revoga isenção alguma. Ela é quase como uma formiguinha que foi esmagada pela base da pirâmide de Kelsen. Mas a verdade é que esse ato tomado durante o governo Bolsonaro foi bastante positivo, porque reduziu o espaço para interpretações antagônicas. Isso reforça a segurança jurídica. E o que o novo secretário da Fazenda do governo Lula fez no dia 15 de janeiro de 2024, apresentou o ato declaratório executivo número 1 para suspender a execução do ato que acabamos de comentar. Ele colocou algo no lugar que prejudique diretamente as igrejas? Não. Mas certamente abriu espaço para que fiscais prejudiquem igrejas, ao, por exemplo, interpretar que os ministros de confissão religiosa teriam de ter a mesma prebenda se exercerem o mesmo posto servindo-se de critérios da legislação trabalhista. Isso estaria correto? Novamente, não. Pode ser que isso aconteça? Pode, e nós precisamos ficar atentos. Por outro lado, vai haver quem justifique essa revogação com base nos problemas que mencionamos acima e que a sua igreja não vai ter depois de adquirir a nova cartilha da Igreja Legal. Não conseguimos enxergar uma correlação direta entre o que foi revogado e esses problemas. Mas vamos conceder o benefício da dúvida. Portanto, meus caros, não é motivo para desespero. A lei é a mesma desde os tempos do governo Fernando Henrique Cardoso. Igrejas não precisam pagar contribuição previdenciária sobre a prebenda, desde que a prebenda não tenha a sua natureza desvirtuada. Nada mudou. Nada mudou. O ministro de confissão religiosa continua sendo contribuinte individual obrigatório da Previdência pelo valor por ele declarado na condição de equiparado a autônomo. Espinha ereta e bola para frente. E não se esqueça de fazer a sua inscrição no link do primeiro comentário fixado. As 5 aulas que preparamos podem mover o ponteiro da sua igreja. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.